sobre isso que a gente vai tratar agora. Vamos continuar falando sobre gírias. Você usa gíria aí no seu dia a dia? A professora Anne Caroline Fernandes está aqui no estúdio comigo hoje para falar sobre esse assunto. É engraçado, mas interfere na nossa comunicação, né, professora? Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia, pessoal aí de casa que está nos assistindo. E você falou, tá de bode, eu conheço como estou bodado, né? Acordei bodado hoje, nossa, estou cansado, exausto, não estou servindo para nada. E é uma expressão, né, bastante comum, pelo menos para a minha geração. E as gerações vão trocando, né, essas gírias, vão trocando essa forma de falar. Então, se a gente fala dessa maneira com um adolescente, ele não vai entender. Uma pessoa de mais idade provavelmente sabe o que significa bulhufas, sabe o que significa tô de bode hoje. E aí a mesma coisa acontece ao contrário, né, professora? Sim. Um jovem, um adolescente vem hoje conversar com a gente, às vezes a gente não entende o que eles estão falando. Eu passo por isso com muita frequência, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e só dou aula para alunos e alunas, né, do ensino superior que estão nos primeiros períodos. Então, sempre passo por situações, né, constrangedoras às vezes ou engraçadas com os meus alunos que vêm com expressões ou com situações, né, em que eu não consigo entender o que eles estão falando ou eu uso expressões que eles não entendem também. Né? A minha filha, já passei por uma situação, eu falei para ela, filha, vira o disco. Né? Não dá mais para conversar sobre esse assunto. E ela parou, ficou alguns segundos em silêncio. Mamãe, o que é vir o disco? Aí fui explicar para ela, né? No máximo que ela deve conhecer é um CD, né? Não, nem CD, porque ela é de 2008, né? Então, ela já é da geração do iPod, né? iPod, não precisava mais de CD. Então, ela não chegou a conhecer isso. E aí, ela ficou assim, em silêncio. Mamãe, o que significa isso? Eu falei, nossa, é mesmo, né? Ela não sabe o que é disco. Aí, depois fui apresentar o disco para ela, né? Levei ela até uma loja, mostrei o que era. E aí, expliquei, essa expressão é para você mudar de assunto, porque esse assunto já encerrou. Tá repetitivo, né? Tá repetitivo, cansativo, vamos mudar, né? Senão vai furar. E além dessa história de idade, além da idade, das gerações, né? O que também transforma a nossa forma de falar são as regiões, né? O nosso país é muito grande. Então, às vezes, uma gíria que a gente usa aqui em Goiás, por exemplo, aqui em Goiás, a gente usa rensga. Rensga. O pessoal que está lá no sul não faz ideia do que é isso, né? Tem até, a gente fala bastante, tem muitas expressões que são expressões idiomáticas, né, que tem relação com o nosso país, a língua portuguesa, ela não é falada só no Brasil, mas a gente tem as variantes linguísticas, né, elas podem ser regionais, elas podem ser históricas, e a gíria, ela é uma particularidade de grupos específicos, né, então pode ter a ver com um grupo de jovens, né, especialmente os jovens falam muito, mas pode ter a ver também, por exemplo, com uma profissão específica, pode ter a ver com um grupo de pessoas específicas que criam ali um linguajar que só eles vão entender, né? Então, você pode pegar, por exemplo, policiais ou pessoas da área de segurança que usam uma série de siglas ali, de palavras que só eles entendem para facilitar e agilizar a comunicação, né? E aí só eles estão entendendo também o que eles estão falando. São códigos, né? São códigos, né? E esses códigos, eles agilizam e, ao mesmo tempo, tornam aquela comunicação única, né? Isso é bastante usual na linguagem. E a internet, então, faz com que isso flua de uma forma muito potencializada, né? É muito interessante essa vivacidade da linguagem que nós temos hoje. É muito interessante. Eu quero saber, você aí, está acompanhando a gente de qual região do Brasil? Está no Sul, está no Nordeste, está no Norte, está aqui no Centro-Oeste? Conta pra gente que tipo de gíria você usa aí na sua região. Você falou da internet, é interessante a gente pensar nisso, porque mesmo a internet unificando muito, né, aproximando as pessoas, então quem está lá no norte conversa com quem está lá no sul, mesmo assim a gente percebe que essa regionalidade ainda é muito forte, né? Sim. A questão da gíria, ela é muito diferente, segue sendo muito diferente. É o que você disse, são códigos, né? A linguagem é um código, a língua é um código, né? Sim, e eu trabalho com língua portuguesa no ensino superior e eu sempre faço um trabalho, porque as minhas turmas costumam ter pessoas de várias regiões do Brasil. E aí eu sempre peço para eles fazerem um trabalho e a gente faz uma exposição depois, que é sobre as variantes linguísticas, e eu peço para eles pegarem gírias de cada região, né? Então, eles fazem um dicionário da região deles. Que expressão existe na sua região que nós aqui de Goiás não conhecemos? Então, eles fazem, por exemplo, um dicionário mineirês, um dicionário goianês, um dicionário da Bahia, né? E cada um deles vai fazendo
esse glossário, né, para que os outros colegas conheçam essas expressões e a gente acabe também não colocando a linguagem do outro, né, como uma linguagem que seja ali desprezada, mas sim, né, um enriquecimento desse conhecimento da língua que a gente pode ter. Né, porque não é porque eu estou numa região diferente e falo, né, com termos diferentes que eu posso desprezar a linguagem do outro. Na verdade, isso é uma diversidade que enriquece a nossa língua, né? Isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. E você aí, como eu disse, pode mandar para cá o tipo de gíria que vocês usam aí na sua região. Manda pelo Instagram, pelo Facebook, vai aparecer na tela aí para você. Nosso Instagram é @tvpaieterno e o nosso Facebook é o facebook.com/tvpaieterno. Vou lendo aqui ao longo dessa nossa participação, tá bom? Essa criançada ali, professora, estão na escola ali só de resenha. Só de resenha, tem uma história sobre isso. Um belo dia dando aula de metodologia da pesquisa científica, eu já tinha explicado que era resenha, a humilde aqui, né, a ingênua, achando que os meninos estavam me pedindo para dar uma resenha, né, que eles fizessem leitura de um texto e fizessem a resenha. Professora, a gente podia fazer uma resenha, né, a turma toda e tal, eu achei que era uma tarefa. Eu falei, gente, como assim? Eles estão pedindo uma tarefa, que alunos aplicados, muito né? aplicados. Aí eu falei assim, tá, a gente vai fazer, então, né, um exercício, já dê esse conteúdo. Não, professora, a gente está te convidando para uma festa. Eu falei, festa? Resenha? A gente chama festa de resenha. Eu falei, gente, essa morria e não sabia, né? Então, a gente vai descobrindo palavras todos os dias. Minha filha também chegou outro dia, outro dia não, né, já tem quase um ano, falando que não era para eu parar de explanar ela para as pessoas. Eu falei, como assim explanar? Você está querendo dizer que é para eu parar de te expor? Ela, expor, mas ninguém fala mais expor, a gente fala explanar. Aí eu achei que ela estava enganada, fui assistir um vídeo no Instagram e as pessoas estavam usando expor como sinônimo, como gíria para explanar. Olha só. Vivendo e aprendendo. E a nossa língua formal também vai se adaptando, né? Algumas palavras que são usadas como gíria, que surgem como gíria, elas depois acabam sendo incorporadas ao dicionário, né? Sim, porque a língua, ela é feita por falantes. Então, quanto mais nós naturalizamos e quanto mais esse uso é constante, ele vai sendo incorporado pela linguagem e aí o dicionário, né, vai se apropriando dessas palavras. Tem um aplicativo que é bastante interessante que se chama Volpe, né, que aí você vai, se você quer saber se essa palavra já foi incorporada à língua culta, você joga no Volpe a palavra e aí se ela estiver lá é porque ela já foi incorporada. E como que isso acontece? É pelo uso mesmo? Que a gente chama de língua viva, né? Sim, a língua viva. Quer dizer que ela vai se transformando, né? Mas quem é que decide que aquela palavra ali vai ser incorporada ou não? Como que funciona esse processo, hein? Então, esse processo, ele vai muito pelo uso constante dessa palavra, né? E aí, por exemplo, a gente não coloca o VC, o SS, né? O WhatsApp, por exemplo, as redes sociais, elas fazem muito essa constância de abreviações, de palavras, né, que são modinha. Elas passam, elas não perduram, né, por muito tempo. Mas aí você tem um reconhecimento, né, da Academia Brasileira de Letras, você tem os órgãos, né, de reconhecimento da língua culta, né, da normatização da língua, que vão fazer esse reconhecimento e vão incluir essas palavras no dicionário. Mas vai do uso e da permanência dessas palavras na língua portuguesa, né? Então, Tá é sempre certo. pelos falantes. Isso pode ser prejudicial de alguma forma? Porque a gente já falou aqui que tem um aspecto cultural, né, que precisa ser respeitado. Mas isso pode, por exemplo, confundir aqueles alunos mais jovens, por exemplo? Olha, eu não gosto eu não consigo pensar, né, que o uso da linguagem pelos falantes que ele seja negativo nesse sentido, né? Eu aprendi ao longo desses estudos que não existe certo e o errado com relação ao uso da língua, mas sim o momento, ela é situacional. Então, existem momentos em que eu tenho que usar a norma culta e existem momentos em que eu vou usar a linguagem coloquial, que é no dia a dia. Então, o que a gente precisa se atentar é em qual situação eu devo usar a norma culta. Eu não vou fazer uma prova, né? E você que está nos assistindo, você não vai fazer uma prova na sua escola, num concurso, uma redação,
e vai usar a linguagem coloquial, a linguagem que você usa na oralidade, né? Então, você precisa aprender, enquanto falante, enquanto usuário da língua portuguesa, qual é a gramática que rege, né, a nossa língua. Mas, para o cotidiano, o interessante para nós é comunicar-se. E essa comunicação vai, né, de cada situação. Se você está conversando com seus amigos, ok, você pode usar as gírias, você vai usar, né, quaisquer variantes que você precisar e for importante para você se comunicar. Agora, se você está num contexto que exige a formalidade, aí é importante que você faça uso, né, das regras, das normas gramaticais de acordo com o que rege a gramática normativa da língua portuguesa. Isso vale para tudo na vida, né? Inclusive a vestimenta, tudo isso tem que estar adequado a um certo contexto. Por isso que é importante a gente ter domínio da língua para que a gente saiba em que situação usar cada tipo de expressão. A gente tem uma cartela com algumas gírias dos anos 2000. Acho que todo mundo que está acompanhando a gente vai entender pelo menos a maioria aí, né? Vamos lá. Abalar significa o quê, hein? Arrasar, causar boa impressão. Essa daí é fácil, né, professora? Sim, você veio hoje para abalar, hein? Beca, tá na beca, já ouvi isso também. Essa também é do meu tempo, viu? Roupa bonita, roupa arrumada. Tem aqui bombando, lugar com muita gente, lugar animado. Ah, aquela festa, né? Aquela resenha tá que bombando. Que seus alunos te chamaram para ir. Será que bombou? Provavelmente bombou, porque a turma era grande, viu? Busão, ônibus, isso é bem comum também. Causeiro é uma pessoa mentirosa. Gosta de causar, ela gosta de causar, gosta de inventar muita história só para causar. Ah, eu já ouvi, acho que paulistano usa muito, né? O paulista usa muito. O goiano também. Você tá de caô. Ah, de caô, aí já é uma outra gíria que também significa a mesma coisa, né? Tá de mentira, o diretor tá dizendo aqui que é mais carioca, caô. Ah, carioca. O pessoal fala muito isso mesmo. Passar o rodo é o mesmo que beijar muitas pessoas. Tá dominado, está tudo sob controle. Tá ligado é o mesmo que entendeu, aí está ligado é chato, né? Tá a pessoa repete muito no final da frase. Não, e aí eu fiz isso, tá ligado? Fica repetindo, né? Entendeu? X9, fofoqueiro, dedo duro ou informante. São algumas, né, das expressões dos anos 2000, pelo menos a primeira década aí desses anos 2000. E recentemente você conhece a cremosa? Já levou sua cremosa para dar uma volta? Já ouvi. Se declarou para cremosa? E o que significa cremosa? Cremosa é a sua namorada, a pessoa com quem você se relaciona, é a moça que você está apaixonado. Essa daí eu já conhecia. Essa agora eu tem achei incrível. Um pouquinho mais antigas agora, vamos ver. Essas aqui são dos anos, gírias atuais. Boto fé, concordância com alguma coisa que foi dita. Então, você está em casa, não conhece ainda, nunca ouviu alguém dizer boto fé, ou as pessoas chegam e falam para você não entende, é isso aqui que significa, concordância com alguma coisa que foi dita. Por exemplo, eu acho que amanhã vai chover. Aí a pessoa te responde, boto fé. Ou seja, eu concordo com você. É isso, né? Isso mesmo. Cria, designar alguém que faz parte de algum lugar. Essa eu ouço todos os dias, a minha filha fala sobre isso. Ah, fulano é meu cria. E eu não entendi direito, vamos ver de novo. Ó. Ele faz parte do meu grupo, é alguém que está inserido ali no meu grupo de relacionamentos. Então, tá, o exemplo. Eu conheço tudo aqui, sou cria da Zona Norte, ou seja, sou daqui. Nasci e cresci aqui, faço parte dessa região. Tá explicado. Foi de arrasta para cima, é isso? Foi de arrasta para cima. Usado para falar de situações que beiram a morte, geralmente de forma descontraída. Exemplo, quase fui de arrasta para cima hoje. Essa daí deve ter a ver com o Instagram, Com né? o Instagram. Eu ouvi outro dia e não tinha entendido até ver essa definição. Agora vamos ver as antigas, que agora os netos, o pessoal que está acompanhando a gente, ouve os netos dizerem isso aqui. E a gente não entende, né? Eu já não entendo muitas aqui. Essas eu entendo. Cringe, algo que dá vergonha alheia ou é cafona. Então, cringe é dos antigos, né? Que eles querem dizer ali. Você viu o post daquele menino? Muito cringe. Minha filha já me disse que eu sou cringe, que eu sou ultrapassada, gente. Essa foi dura de aguentar, viu? Olha só. Exposed, é assim que fala? Exposed. Em inglês, algo exposto, usado para ameaçar a exposição de alguma situação ou alguém. Você viu o exposed que fizeram daquele menino que traiu a namorada? E depois, cancelado, alguém que foi anulado, eliminado, banido. Exemplo, você viu
que aquela atriz fez acabou sendo cancelado. Esse cancelado já é famoso. Já famoso porque por conta do Big Brother, né? Reality shows aí, o pessoal acaba usando bastante. Broto, o que é broto? Estão perguntando aqui, o que é broto? Broto é... Ah, você é um brotinho. Aquele pessoal... Com todo jovem. respeito. É quando você elogia alguém, você acha bonito. Para broto, tem outra mais antiga ainda, pão. Nossa, que pão. Pão. Pão, essa minha avó usa. Né? Nossa, mas você está namorando uma pessoa que é um pão, minha filha. Que pão, vó? Quer dizer que a pessoa é um gato, é muito bonita. Que a pessoa é bonita. Esse papo aqui tá bom, infelizmente o nosso tempo acabou e a gente ficou aqui nesses últimos minutos aprendendo um pouco mais de português e ficamos numa nice. Numa nice. Essa é antiga, essa daqui é lá da década de 80, viu? Numa nice significa ficar de boas. Numa boa. Isso vivendo mesmo. E aprendendo, né? Muitas aqui de hoje eu não sabia, as antigas também eu não sabia. Acho que eu fiquei no meio termo, viu, professor? Tem que conviver mais com a criançada hoje para a gente aprender um pouco o que eles estão falando. Cada dia um desafio, viu? Para quem está em sala de aula, então, os professores e professoras aí vão me entender. Todos os dias a gente aprende uma nova e quando você acha que você aprendeu, ela já nem serve mais. Você acha que você está interagindo bem ali com os alunos, eles já inventaram outra coisa. Já cada semestre é algo novo. Tá certo, professor. Muito obrigado, viu? Eu quem agradeço. Pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Foi ótimo. Obrigada. Até mais.